Jesus estava sobre o monte, e lá os súditos do seu reino o ouviam, e da sua voz saíam os fundamentos deste reino que se estabelece no coração e do coração para todas as partes, um reino em expansão. Não foi a primeira vez que ele fez isso. Ele havia tirado uma multidão de pessoas do Egito, passando pelo mar, caminhando um pouco pelo deserto, e lá, ao pé do Sinai, uma multidão se transforma em uma nação, porque uma nação obteve um rei. Não era só ali. Esse rei de toda a terra, com pretensão de expandir o reino, agora lançava as bases no Novo Testamento para todos aqueles que o seguiram para revolucionar o mundo. Essa palavra incomoda quando pensamos em Jesus como revolucionário, mas não tenha dúvidas. Seguir a Jesus causaria um grande transtorno, mudando todas as coisas por onde passaram. Jesus disse coisas que não eram para a Palestina, não eram para o mundo antigo, não eram para o primeiro século, mas era para todos nós. E precisamos também estar no pé do monte, ouvindo o que Ele tem a nos dizer. Não saia daí. Está começando o Fé para Hoje. Eu creio que você sabe, mas não custa te lembrar. A Escola Bíblica do Novo Tempo é a maior escola do mundo, com uma quantidade enorme. Milhares de alunos têm sido beneficiados com a produção de materiais fantásticos para benefício pessoal, da família e uma jornada de aprendizado na Bíblia. Algumas pessoas elas têm dificuldade, e é normal que se tenha dificuldade, porque nós estamos falando de um livro de milênios. E eles têm alguns instrumentos que precisam ser colocados ali. É a palavra de Deus. Para te ajudar no caminho da palavra de Deus e conhecer a verdade que emana dele, eu tenho um material para te oferecer. A procura da verdade. Você vai entender que a verdade, na verdade, estava te procurando o tempo todo. E você pode adquirir um material desse de forma totalmente gratuita, simplesmente escolhendo os caminhos que eu vou te propor agora. Se você estiver no horário comercial, você pode ligar para 0 operadora 12 21 27 31 21. É um contato, você vai ser atendido em instantes. Depois de algumas informações, você já vai deixar e esperar que esse material chegue na sua casa. Repito, de forma gratuita. Você pode agora, se você quiser, ligar para 012, ou melhor, mandar uma mensagem para 012 98244 0077. Esse número de WhatsApp também te levará ao mesmo caminho. novotempo.com/escola bíblica seria a sua preferência se você quiser digitar aí no seu buscador de internet ou apontar seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela. Você pode escolher. O que você não pode é perder um benefício como esse, que é um oferecimento dos Anjos da Esperança para você e para a sua família, que chegará até a sua casa. Um grande discurso não captura simplesmente a verdade de sua era. Ele também captura a grande mentira. Essa é uma frase de Simon Montefiore e é uma declaração com a qual eu concordo. A análise dos contextos revela o quanto grandes personagens da história são homens e mulheres do seu tempo, vivendo e expressando as contradições deste tempo. É verdade também que aqueles que não apenas deixaram seu nome na história, mas foram capazes de marcar uma mudança de direção, foram os que pensaram e agiram para além do seu tempo. Os discursos históricos envolvem muita coisa: declarações de guerra, pedidos de desculpa, gritos de liberdade, manifestações ideológicas. Grandes líderes se levantaram em muitos contextos e com objetivos muito diferentes, mas nenhum deles esteve fora do requisito básico de dizer aos seus liderados para qual direção ele queria que eles fossem. Mesmo antes de proferir aquele que seria, sem dúvida nenhuma, o discurso mais importante da história cristã, que nós chamamos de Sermão do Monte, uma expressão já estava se destacando em Jesus e sobre ele.
João Batista, que nós chamamos de o precursor de Cristo, anunciava dessa forma. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e ele dizia: arrependam-se porque está próximo o reino de Deus. Um texto que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 2. A vinda do Messias ao mundo é descrita por João como a chegada do reino, o reino dos céus. Jesus posteriormente vai confirmar essa perspectiva da origem do reino, dizendo que o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Há uma origem superior desse reino que foi esperado naquele tempo e era chegado e foi pregado do reino daquele tempo e que hoje precisa ser e muito compreendido. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades, diz Mateus 4, 23. O cristão raiz nunca aceitou com muito conforto a indumentária de um Jesus que fosse menos do que ele realmente é. Mesmo que os trajes com os quais as pessoas querem vesti-lo seja superior à maioria do que eles jamais vestem os outros homens. Apoiando-se nas Escrituras, isso é, naquilo que Jesus falou sobre ele mesmo e que os demais profetas bíblicos escreveram a seu respeito, eles respondem corretamente que identificar Jesus de líder de uma revolução palestina é uma redução quase que herege. Paulo escreveu que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Enfrentando seus opositores em um diálogo teológico, Jesus disse: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, ele disse em João 5,39. Aliás, só chama Jesus de qualquer coisa menos que Deus quem não entendeu o Evangelho de João, porque esse é um dos objetivos principais do livro. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. João 1:1-4. Mais Deus que isso, só isso. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. João 1:16. Ou isso? Em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus assumiu sem sombra de dúvidas a autoria de todos os grandes atos divinos no Antigo Testamento. E isso colocou contra a parede todos os que o ouviram, os forçando a se posicionar. Naquele momento, duas atitudes apenas eram possíveis: curvar-se diante dele para adorá-lo ou pegar em pedras para puni-lo com a morte pela heresia de assumir uma identidade divina. Eles escolheram as pedras. Se Jesus tivesse abdicado de ser reconhecido como Deus e aceitado o título humano de um subversor da ordem política e social, a cruz em que ele morreu estaria a alguns anos de distância daquela 6ª de abril. O povo que gritou "Solte Barrabás" foi uma turba frustrada por Jesus não se render aos seus anseios por um subversor. De um ponto de vista, Jesus foi um radical antipolítico no sentido exclusivista e reducionista do termo. Não foi apenas uma vez que ele reagiu a isso. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, elas disseram: "Este verdadeiramente é o profeta que deveria vir ao mundo." Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força e ele se retirou outra vez, sozinho para o monte, relato de João 6, 14 e 15. De outro ponto de vista, muito difícil de ser refutado historicamente, ninguém revolucionou mais do que ele. Há uma descrição fantástica feita no início do século XX que sinteticamente expressa o abalo sísmico que foi Jesus. Escute:
Ele nasceu em um vilarejo obscuro, filho de uma mulher camponesa. Cresceu em outro vilarejo onde trabalhou em uma carpintaria até completar 30 anos. Depois, por uns 3 anos, ele foi um pregador itinerante. Nunca escreveu um livro, nunca ocupou uma posição de autoridade, nunca teve uma família nem casa. Nunca foi para a universidade, nunca visitou uma cidade grande, nunca viajou a lugares mais distantes que 320 quilômetros do lugar onde nasceu. Não fez nenhuma dessas coisas que em geral acompanham a grandeza. Não tinha credenciais, exceto a si mesmo. Tinha apenas 33 anos quando a onda da opinião pública se voltou contra ele. Os amigos fugiram, um deles o negou. Foi entregue aos seus inimigos e enfrentou o escárnio de um julgamento. Foi pregado na cruz entre 2 ladrões. Enquanto estava à beira da morte, os executores sortearam suas vestes, a única propriedade que tinha nessa terra. Quando morreu, foi posto em um sepulcro emprestado, graças à compaixão de um amigo. 19, hoje, 20 séculos se passaram e hoje ele é a figura central da raça humana. Todos os exércitos que já marcharam, todas as esquadras que já navegaram, todos os parlamentares que já deliberaram, todos os reis que já reinaram, tudo isso junto não conseguiu afetar a vida de um homem na terra tanto quanto essa única vida. Negando o título de revolucionário, Jesus mudou e mudou radicalmente, a ponto de todo aquele que já alvorou esse título, o de revolucionário, deveria pedir perdão a Deus pelo uso indevido. A verdade é que, se fosse possível usar algum tipo de superima para, na história da humanidade, atrair todo resíduo de metal que tem algum traço de seu nome, quanto sobraria? Aqui nos encontramos em um ponto crucialmente importante. Todo o impacto que Jesus causou na Terra somente pode ser atribuído ao fato de ele ser o Criador de toda a Terra. Ele era e é Deus, agiu como Deus e fundamentalmente ensinou como Deus. A revolução que ele pretendia causar não data das primeiras décadas do primeiro século. Ele planejou fazer isso quando chamou Abraão, quando falou com Moisés, quando usou José, quando ungiu Davi. Sob essa perspectiva, devemos ouvir ou ler os seus discursos. Elas não são frases filosóficas ou a junção aleatória de conceitos sobre a existência que podem ser comparados a qualquer citação inteligente que pudéssemos ler nesses milênios da história. Eu concordo com C.S. Lewis. Ele diz: estou tentando impedir que alguém repita a arrematada tolice dita por muitos a seu respeito. Estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. Essa é a única coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral, seria um lunático, no mesmo grau que alguém que pretendesse ser um ovo cozido. Ou então o diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio, ou pode prostrar-se aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus, mas ninguém venha com paternal condescendência dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não deixou essa opção e não quis deixá-la. Algumas coisas emergem e saltam diante de nós a partir disso. Primeira, sendo Deus, ele é infalível em sua análise dos problemas da humanidade. Jesus olhou para as pessoas individualmente e disse a elas quais eram seus reais problemas, mesmo quando essas pessoas fugiam consciente ou inconscientemente disso, ou até mesmo quando essas pessoas não faziam a menor ideia de onde estava a raiz dos seus problemas. Conversando com Nicodemos, um líder judeu muito bem posicionado econômica e politicamente, Jesus o interrompeu no seu prelúdio de diálogo e foi direto ao ponto. Em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso está em João 3,3.
Nicodemos era um homem vazio de sentido e cheio de regras, ritos, cheio de informação. A pergunta no coração dele era o que ele poderia fazer para que pudesse viver uma vida de fato significativa. Jesus, ao mesmo tempo, na mesma frase, apontou a impossibilidade e a possibilidade sobrenatural. É necessário nascer de novo, Nicodemos. Ou seja, é impossível para o homem ser bom, ser transformado, ser efetivamente feliz. Alguém precisa ser bom em você, transformar você, ser a fonte da sua felicidade. Junto ao poço de Samaria, uma mulher em posição socialmente oposta de Nicodemos, que se vendo surpreendida pela inversão de suposições que Jesus trouxe, sendo ele homem e judeu, se aproximou para conversar dela. Ela trouxe uma pauta de temas sobre marginalização, liturgia, sistemas cerimoniais de adoração, o patriarcado de Jacó, seus desdobramentos. Jesus acertou o alvo com um disparo. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para serem seus adoradores. Deus é espírito, ele disse, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O relato do encontro de Jesus com a mulher samaritana está no Evangelho de João, capítulo 4, verso 23. Seu problema é você. Assim ele falou das estruturas sociais, ele dialogou com a cultura, às vezes a favor, às vezes contra, mas sempre acima. Ele pregou sobre as relações familiares e não se escondeu para falar de sistemas econômicos e das relações de trabalho. Suas análises passam pela ecologia, pela política, sobre a vida privada e vida pública. Ele fala sobre estudos, ele fala sobre emoções. E a sua infalibilidade, a sua perfeição são características divinas da onisciência em dizer onde de fato as coisas devem começar a ser mudadas. Mais uma coisa. Sendo Deus, Ele é Senhor nas suas prescrições e atitudes e comportamentos diante da sua palavra. Ou seja, não estamos apenas discordando quando seguimos outro rumo, estamos desobedecendo. Jesus não fazia sugestões simplesmente, Ele não dava opiniões, Ele proferia mandamentos. Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo, mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado, ele disse em Mateus 12, 7 a 8. Ele dá ordem aos ventos e ao mar, ele ordena que tirem a pedra e logo em seguida ordena ao morto que se levante e saia da sepultura. Da mesma forma, ele ordena à menina que volte da morte e em seguida ordena que deem comida para ela. E não sai sem ordenar que os que testemunharam não conte para ninguém. Jesus, diante da ousada tentação de Satanás, propondo uma troca dos reinos deste mundo por um instante de adoração, ordena, vai-te. Muitas pessoas, muitas mesmo, encaram o mais importante sermão de Jesus como um grande discurso poético, bonito, cheio de belas palavras, uma espécie de domesticação de um leão. A maneira como Jesus termina o Sermão do Monte não é absolutamente como essas pessoas pensam. Veja se você consegue ver algum sinal de domesticação nessas palavras finais. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, está comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Esse é o final do Sermão do Monte, Mateus 7, 21 a 27. Jesus afirmou que ele é a revelação perfeita do Pai, portanto eles têm a mesma vontade. Ele afirmou também que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra, e nocauteia ao declarar que dizer coisas em nome dele sem a disposição de obedecer é pecado. Profetizar, expulsar demônios, fazer milagres sem obedecer não é nada mais do que uma ofensa a ele. Ele termina dizendo, apartai-vos de mim, você que viveu a vida inteira como se eu tivesse feito apenas sugestões. A parte final do texto é igualmente grave e significativa. O que Jesus está dizendo aqui?
que ouvir sem praticar levará ao mesmo efeito de não ouvir. Deus está nos dando, pela sua graça, uma compreensão sobre sustentabilidade. Ele está dizendo com todas as letras, não vai dar certo de outro jeito. Ouvir e praticar é estar bem fundamentado e esperar por sucesso pessoal e coletivo. Ouvir e encarar como uma opinião que pode ou não ser levada a sério, ou seja, não praticar, resulta na mesma condição dos rebeldes e iníquos da primeira parte do texto. Terceira, somente a divindade e a infalibilidade de Jesus é que possibilita que ele ultrapasse os limites das páginas da Bíblia e deixe de ser apenas o personagem de um livro, mas que ele seja além de uma figura histórica dentro das paredes do espaço geográfico, do tempo histórico e da cultura, e seja um proclamador de uma verdade que seja válida para todas as pessoas em todos os tempos e lugares. Ele disse, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mateus 24:35. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, Mateus 28:18-20. A ética do reino envolve o passado, o presente e o futuro. Ele não disse, estou de partida e a partir de agora é com vocês. Definitivamente não. Ele disse, esse evangelho do reino será pregado a todo mundo para testemunha a todas as nações e então virá o fim, Mateus 24:14. E acrescentou o que não pode ser ignorado, eu estou convosco. Reino permanente, ética permanente e presença permanente. Note que ele fala, fazei discípulos de todas as nações, ide por todo o mundo. Ele não é um líder judeu para ensinar judeus, ele é o Criador do mundo trazendo restauração para o mundo. Ele não veio nos trazer uma receita de como podemos restaurar ou recuperar os nossos sonhos. Ele não falou sobre isso, ele não morreu por isso, ele veio para transformar os nossos sonhos. Jesus morreu pelo sonho dele de um mundo justo e santo, pela restauração do reino do amor que nos foi preparado desde a fundação do mundo. Mais uma coisa, a quarta, ele não pode ser compreendido somente pelo que ele disse nos evangelhos. É verdade, os evangelhos trazem muita coisa a respeito de Deus na pessoa de Jesus, mas se os evangelhos estão corretos ao relatarem as afirmações de Jesus como um ser que precede os evangelhos, inclusive falando, é necessário compreender como as suas falas se harmonizam com aquelas ditas na Palestina no primeiro século. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim, João 5,39. Jesus não está considerando a Bíblia como fonte de vida eterna. Ele diz que a fonte de vida eterna era Ele. A vida eterna é essa, que te conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviaste, Ele disse isso na oração em João 17,3. E começando por Moisés e discorrendo por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Lucas 24:27. Jesus encarnado é a maior revelação de Deus que o mundo já obteve. Mas esse Jesus que encarnou, nasceu em Belém e viveu conosco e desenvolveu um ministério de menos de 4 anos, afirmou categórica e repetidamente que ele estava presente conosco desde a criação. Jesus se reportava às suas declarações anteriores o tempo todo, e isso é muito importante. O compreenderemos muito mais e, consequentemente, teremos muito mais condições de obtermos as armas que ele oferece para o enfrentamento do nosso mundo a partir do que ele falou em toda a Bíblia. Jesus falou do reino, o
reino dos céus, e é sobre esse reino que devemos falar também e desesperadamente compreender. Ao falar com Pilatos, ele deixou bem claro que o reino dele não era desse mundo, e deixou bem claro que o reino era dele. O reino dos céus tem um rei, e esse rei é Cristo, e do seu reinado é que devemos falar, e é o seu reinado que devemos compreender. Falar do reino de Deus é importante, repito, muito importante. Temos perguntas sobre ele. Quando ele veio? Ele ainda virá? Onde e como ele se estabelece? E eu espero poder conversar com você muito ainda sobre isso, porque isso em muito nos trará benefícios e glória para ele. Mas agora temos, antes de tudo, de compreender e aceitar o elemento mais básico dessa lógica do reino. Cristo é o rei desse reino. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, do qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. E Paulo termina, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Colossenses 1, 13 a 23. Há um reino e uma porta de entrada, que é o Evangelho. Há uma campanha de expansão desse reino que avança sobre tudo e, ao contrário das campanhas de conquista que conhecemos, o reino de Jesus traz paz e reconciliação. Há muito que se perder na compreensão de Jesus tal como ela não é. Perdemos agora e perdemos depois eternamente. Há muito para se ganhar na aceitação do seu reino, da sua forma perfeita de organizar a vida e restaurar.